Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Aqui é a professora Roberta, de língua portuguesa. Hoje nós iremos fazer uma aula apenas de revisão e eu escolhi no caderno anterior de vocês, no livro, no primeiro livro, né, que nós estávamos estudando, neste módulo aqui, no primeiro módulo de ensino do ângulo, tá? O caderno um. Eu estarei falando com vocês sobre o enunciado, tá? Nós já estudamos, então, portanto, hoje eu optei por nós fazermos uma, uma, uma revisão sobre esse assunto, né? Entender um pouquinho mais, relembrar que ele é muito importante. Luto pelo Brasil. Nós temos lá na página. Então vocês abram o caderno de vocês aí de estudos na página 17, capítulo, o módulo 2, os enunciados. Vocês vão ver aqui que nós temos o luto pelo Brasil. Nós temos uma menina com uma placa na mão, placa de fundo preto, escrito em branco, Luto pelo Brasil. E um rapaz com a roupa da cor da bandeira, né, amarela e verde. E na plaquinha dele está escrito Luto pelo Brasil. Vocês viram que essa palavrinha, ela está com duas interpretações? Há duas interpretações possíveis para a frase, então. Luto pelo Brasil. A menina, ela dá a intenção para a gente que ela está de luto, que algo de triste aconteceu e ela ficou de luto. Então, luto pelo Brasil. O rapaz, com as roupas da nossa bandeira, ele também está com cartaz, só que com fundo amarelo, né, escrito em verde, simbolizando a nossa bandeira, Luto pelo Brasil. Ele está querendo dizer que ele luta pelo Brasil, que ele cuida do Brasil, né? A parte da gramática que estuda as palavras é a sintaxe. E assim, a sintaxe trata de relações de concordância e de subordinação entre as palavras, bem como de ordem em que elas devem seguir a comunicação da frase. Então vamos lá, pessoal. As características do enunciado. Como eu vou conseguir identificar um enunciado? Se a sequência de palavras na frase da charge do Brasil, luto pelo Brasil, certamente provocaria estranhamento, porque não estariam organizadas de modo correto do ponto de vista da sintaxe. Na frase luto pelo Brasil, a palavra Brasil subordina-se corretamente ao luto, ela está se remetendo ao luto, por meio da preposição por. Então, nós utilizamos uma preposição aí, a preposição desculpa, que nesse caso está contraída, ela está contraída com o artigo o. Desse modo, a sequência Brasil, luto pelo não é uma frase, pois incorre em dois erros. Existem dois erros aí, pessoal. Uma na ordem das palavras, nas frases, e outro na subordinação delas. Para que um conjunto de palavras seja um enunciado, é preciso que elas estejam organizadas de acordo com as normas gramaticais que nós já estudamos em outros módulos, com as normas gramaticais da nossa língua, né? Pessoal, nós estudamos no módulo, bem lá na frente, vocês lembram que nós estudamos sobre
como que eu posso dizer? Nós estudamos sobre essa palavrinha que eu acabei de falar para vocês, me fugiu agora da mente. Nós estudamos sobre normas gramaticais, né? Que é um tipo de texto também, né? Aí, pessoal, lá na página 18, nós temos um quadrinho. Ainda bem que a vida real não tem corretor ortográfico. Aí nós vemos um quadro negro, né, escrito com letras brancas, e lá embaixo, corretor ortográfico, escrito com letras verdes. Aí no próximo quadrinho vem: eu te asno tanto, Judite. Oi? Eu te asno tanto, Judite? Ficou estranho. Quero pedir sua filha em castanheiro. Oi? Pedir a filha em castanheiro? Estranho, né? Puxa, você está muito biruta. Tem uma moça descendo da escada, né? Ela fala: puxa, você está muito biruta. E na outra: você aceita Judite como sua esposa? Acetona. Oi? Acetona? Como assim? Então, as falas dos rapazes, elas são absurdas, porque o significado dos termos que formam cada uma elas não se combinam entre si. Isto é, elas são incompatíveis. Assim, o sentido não se sustenta. Lá no primeiro quadro, nós vimos que a palavra luto pelo Brasil, ela dá duplo sentido. Aqui, a utilização de determinadas palavras, ela causa confusão na mente da gente. Elas são incompatíveis, se compararmos com o que acontece na realidade. E para que uma sequência de palavras constitua um enunciado, não deve haver choque entre elas, tá? Ou seja, espera-se que elas sejam compatíveis, porque senão vai ocorrer assim. Ele abraçando lá no primeiro quadro: eu te asno tanto, Judite. Opa! O correto seria: eu te amo tanto, Judite. Ok? E essas duas condições, porém, são as únicas necessárias para haver um enunciado. Na língua escrita, por exemplo, o enunciado tradicionalmente apresenta as letras maiúsculas iniciais e sinal de pontuação. Quais são os sinais de pontuação que nós estudamos, pessoal? Sinais de exclamação, sinais de questionamento, de declarativas, de frases declarativas, como eu havia passado para vocês, sinais para perguntas, então é de exclamação, de interrogação, ponto final, dois pontos, travessão, tá? Outra coisa importante neste capítulo para estar revendo, pessoal, que o enunciado ele pode ser uma frase de uma só palavra que não é verbo, laranjal, ponto de exclamação, como está aí no livro. Ou uma frase de uma só palavra que é verbo, leia. Estou pedindo para que você faça algo. Uma frase com várias palavras em um único verbo ou locução verbal. Portanto, uma oração apenas de período simples. De frio soluçam as fontes. Uma das frases com várias uma frase com várias palavras e mais de um verbo ou locução verbal. Portanto, com mais de uma oração, ela se torna período composto. Lembra que nós estudamos período simples, uma oração. Período composto, duas orações. Aí, ele dá um exemplo aqui para a gente. Espero dezembro para plantarmos girassóis. Espero dezembro. Nós estudamos lá no sintagma nominal. Ele está esperando que chegue o mês de dezembro, dá para entender.
Aí eu pergunto, para que você espera dezembro? Dezembro, para plantar girassóis. Então, pessoal, nessa matéria nós acabamos estudando sintagma nominal sem saber, sem imaginar, havíamos já estudado o sintagma nominal. A todos eles, todos os enunciados constituem mensagens completas cujo sentido está de acordo com o contexto e a situação em que os interlocutores se comunicam. São demarcados por um silêncio. Então, muitas vezes você está escrevendo uma oração e você encontra aqueles 3 pontinhos de reticências. Ele nos remete ao silêncio, ao momento de pensar, de entender o que está sendo escrito, né? O que a pessoa quer passar de mensagem, né? E são demarcados por um silêncio que os procede de uma pausa final. São proferidos com entonação reveladora do sentido. Dependendo da entonação que você fala, ele já revela o sentido que o falante quer transmitir ao seu interlocutor. Quem é interlocutor, pessoal? Interlocutor é quem está nos ouvindo. Lembre-se disso, pessoal. Aí lá na página 19, ele nos passa a entonação e os tipos de enunciados. Como já foi dito, usamos diferentes entonações e pausas, correto? Conforme o sentido que desejamos dar à nossa fala. Então, conforme o sentido que nós queremos dar à nossa fala, nós utilizamos a entonação, os pontos de exclamação, de interrogação, para que haja a comunicação correta e o seu interlocutor possa ouvir o que você está querendo passar. Tá difícil hoje de falar, hein? Interlocutor. Oh, meu Deus! Nos materiais didáticos como este, que vocês estão usando, nós temos muitas atividades com perguntas sobre o assunto com os assuntos ensinados. E uma maioria, elas terminam com um ponto de interrogação. Esse sinal indica que, ao falar, o interlocutor eleva a voz no fim da frase, para indicar sua intenção de indagar, por exemplo. O que é indagar, pessoal? É questionar, é solicitar a alguém. O quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh? Ele está perguntando, ele está indagando. O quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh? O emprego do ponto de interrogação para indicar pergunta no enunciado interrogativo. Então, nós temos enunciado interrogativo, enunciado exclamativo. Vamos lá, enunciado imperativo. Se o mesmo enunciado for proferido com outra intenção, a entonação também mudará. As variações na entonação determinam o tipo de enunciado, como vamos ver a seguir. O quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh. Pronto. Simples assim, com ponto final. Então, nessa frase, o emprego do ponto final, ele indica uma afirmação ou uma negação. Isso remete-se a um enunciado declarativo. Ele está declarando uma situação, ele está falando de uma situação, né? O quadro, outro exemplo, vocês estão percebendo que ele utilizou a mesma frase, porém com diferentes sinais de pontuação e entonação, para nós entendermos, e que cada uma delas dá um sentido ao nosso estudo. Por exemplo, o quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh. Ele está afirmando, o quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh. O emprego do ponto de exclamação para indicar admiração
ou dar ênfase ao que se diz, enunciado exclamativo. Tanto é que nós temos um ponto de exclamação ali no final. Há ainda outras duas variações na entonação. Veja, crianças, lá na página 19, lá embaixo no rodapé, pessoal. Crianças, observem com atenção o quadro girassóis. Ela está chamando a atenção de alguém. Indica de apeio, de pedido, enunciado imperativo. Ela está pedindo algo, né? Tomara que eu veja o quadro girassol na National Gallery. Tomara que eu veja o quadro girassol no National Gallery. Ele está afirmando que ele quer encontrar esse quadro, né, lá dos girassóis, lá no National Gallery. Ele está afirmando que ele quer encontrar ali. Então, a expressão de um desejo, ele está desejando, ele está almejando, é um enunciado optativo. Muito importante, pessoal, enunciado optativo. O contexto, lá na página 20, o contexto comunicativo. Então, ele pede para que nós possamos novamente fazer a observação na charge, né? E apresentada no início do módulo, né? Mas agora em preto e branco. Vocês perceberam? Agora ele escreveu em preto e branco. Ficou até diferente de entender. Quando se retira da charge original os recursos das cores, olha como as cores são importantes para também comunicar com a gente. Fica mais difícil perceber que a frase tem. Fica difícil de perceber o que a frase está querendo nos passar. Aqui na página 20, luto pelo Brasil. A menina está de preto, o quadro que ela está segurando na mão é preto, escrito em letras brancas. O rapaz, ele já está com um outro quadro em cinza, né? Luto pelo Brasil. Vocês observaram que também não tem o ponto de exclamação, não tem nada. Então, ele já dificulta a nossa visão de análise, de concluir o que o quadro está querendo nos passar, o que ele está querendo nos dizer. Se estivesse colorido e com sinais de pontuação, nós já saberíamos que rumo tomar e o que entender da mensagem que ele estava querendo passar para a gente. A interpretação é outra. Os girassóis. Aqui é difícil entender perfeitamente o sentido, tá, pessoal? Tem que sempre estar treinando, por isso que eu resolvi fazer a revisão desse módulo, porque o enunciado está fora de um contexto. Porém, se estivesse em um livro botânica, um livro de botânica, hein? Poderíamos imaginar que se tratava de uma orientação sobre a melhor época para plantar essas flores. Mas se essa frase fosse extraída de uma autobiografia, por exemplo, ela certamente revelaria que o autor pretende cultivar girassóis. Ele iria entender que o autor ele quer plantar girassóis, dependendo de como ele se expressar. Nos últimos meses do ano. Você viu, no entanto, que o módulo de leitura deste caderno, a frase constitui 2 versos de uma pequena que lhe serve de contexto. Espero dezembro. Faltou um ponto de exclamação aí, né? Para plantar girassóis. A interpretação é outra. Os girassóis invocam o quadro de Van Gogh. E o seu lírico deseja para um jardim o amarelo e a luminosidade dessas flores. O entendimento depende muito da entonação, olha que importância, e da pontuação, como eu já havia dito para vocês. Mas também com o contexto comunicativo em que o enunciado está inscrito.
O contexto comunicativo é formado por vários elementos. Os participantes que interagem na comunicação, o modo como usa uma linguagem, a intenção que se tem dessa linguagem, né? Então, pessoal, eu consegui voltar um pouquinho aqui nessa revisão para vocês sobre o módulo que eu achei interessante de estarmos revisando. Pessoal, eu vou deixar algumas atividades lá no plural, tá? Como é uma atividade de revisão, não precisa mandar para mim, eu estarei olhando lá no plural. Façam, não deixem de fazer. E lembrando, pessoal, aula dada, aula estudada. Não deixe de fazer as atividades de vocês. Logo mais eu volto. Tchau!